estado de São Paulo responde por quase um terço do comércio brasileiro, com mais de 457 mil estabelecimentos. O setor comercial paulista emprega 3,6 milhões de pessoas, que recebem por volta de 90 bilhões em salários, benefícios, retiradas e outras remunerações. O comércio varejista é o maior empregador, com 72,4% de participação das pessoas ocupadas. Deixar de ser cauda para ser cabeça. Para quem fugia da fiscalização, a foto é apenas um registro dos tempos de camelôs, em vista da exaltação de hoje como lojistas. Bom, esse aqui é o lugar que o Tatiano e a Juliana passam a maior parte do tempo deles. Mas para chegar aqui foi muita ralação, né? Sim, não foi fácil. Nós trabalhávamos na rua, na José Paulino, e trabalhávamos ali como vendedor ambulante. Não tínhamos um local fixo, corríamos da fiscalização, nós colocávamos um pano ali em frente à loja. As lojas, claro, que deixavam a gente trabalhar, porque muitas delas não deixavam, os seus donos vinham na porta e mandavam a gente sair. Inclusive, esse acontecimento que ele falou foi bem aqui na frente dessa loja. Era uma situação assim que a gente não via saída. E quantas não foram as vezes, né, Ju, que nós pegávamos o valor do aluguel e para aumentar a renda nós comprávamos de mercadoria. E assim, por diversas vezes nós comprávamos a mercadoria com dinheiro do aluguel, chegava aqui para trabalhar, perdíamos toda a mercadoria. Aí não tinha mercadoria. Nem o dinheiro do aluguel. Mas conquistar é diferente de estabelecer. Por isso, também no Congresso, muitos comerciantes chegam falidos, arruinados. Cheguei aqui em 2018, 2019 estava sem condição de pagar funcionário e de uma vida assim envergonhada, porque as pessoas falavam, cadê seu Deus? O que eu pensei? Poxa vida, eu estou na Igreja Universal, que tem reunião para tudo, e eu não estou indo de segunda-feira porque eu não ia. E daí eu comecei a frequentar. Logo de janeiro de 2020, eu consegui restituir o que eu não tinha como condição de pagar, que eu tinha feito empréstimo. Eu consegui conquistar meu carro, do que eu queria, o apartamento, eu escolhi onde eu queria. Fui para Israel agora na caravana de 2023. Uma vida assim de uma liberdade financeira, como que eu quero, visto que eu quero. Tenho mais de 40 funcionários e todo dia eu penso assim, meu Deus, é para o Senhor. Então, antes de eu sair de casa, eu falo, eu estou indo trabalhar para o Senhor. Para enfrentar as lutas diárias do seu comércio, manter as despesas em dia com fornecedores, folha de pagamento, sem colocar o patrimônio em risco, venha receber a bênção especial no Congresso para o Sucesso. Traga os seus funcionários e também o seu cartão de visita na maior palestra de prosperidade do mundo, com entrada, estacionamento Escola Bíblica Infantil gratuitos. Olá, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, mas muito a sua família e sucesso no seu trabalho. Que a sua semana não termine sem que Deus possa abençoar, te dar uma direção, fazer com que você enxergue uma saída. É isso que nós determinamos na última segunda-feira. E eu quero deixar o nosso SOS à sua disposição. Você pode entrar em contato por esse número, enviar a sua mensagem, enviar aí o seu desabafo. Você que está passando por lutas, por dificuldades, por problemas, você que diz assim, olha, eu não tenho tido paz, passei uma semana aí difícil, eu preciso de ajuda, eu preciso que Deus me fortaleça. Comece entrando em contato por esse SOS, por esse WhatsApp, por esse número aí. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai te iluminar e vai lhe dar uma direção. Eu vou começar com essa história maravilhosa desse casal. É sempre os depoimentos que chamam
a nossa atenção e daqui a pouco eu volto. Meu nome é Carlos Gustavo, eu tenho 33 anos. Meu nome é Maiane, eu tenho 35 anos. Somos empresários e a nossa vida mudou quando nós fizemos uma aliança com Deus. Chegamos aqui no congresso com a nossa vida destruída. A gente se encontrava os dois desempregados, sem direção, sem visão, desanimado. Mas aqui a gente recebeu a direção. Por nós estarmos desempregados, sem nenhuma perspectiva de vida, começamos a buscar por emprego, né? A entregar currículos, a buscar bater em várias portas, buscar também por qualificação. Ali passamos por humilhação. Estávamos em meio a uma pandemia, estávamos desesperados, não sabíamos o que nós íamos fazer. Tivemos em um período que o pai dele começou a ter que pagar as nossas contas e ali foi muito difícil esse período, principalmente porque a gente não sabia como que ia ser o nosso amanhã. E através aqui do congresso a gente recebeu uma direção. Eu lembro que o pastor estava falando de um dom, que toda pessoa tem um dom. Nós começamos a orar, a buscar em Deus qual era o nosso dom. E eu lembro que a gente fazia, né, amor, biscoito, né, pra gente comer, assim, no final de semana. A gente começou a colocar isso em prática. Ela deu a ideia de a gente vender isso na rua. Começamos com o biscoitinho a princípio, né, vendendo de porta em porta. E naquele momento ali, a princípio era somente um bico, era só provisório até que nós conseguíssemos um emprego. Só que foi passando o tempo, no caso uns 4 meses, aí até chegar no final do ano, e nós vimos que ali podia ser a nossa fonte de renda. Só que a nossa visão ela começou a mudar. E ali o Senhor começou a nos dar a direção de que nós poderíamos colocar outras coisas também. Foi quando vieram as especializações e nós incrementamos outros produtos aliado ao biscoitinho. Decidimos também sair do porta a porta, né, e trabalhar somente com o delivery. E através do delivery surgiram novos clientes novos, onde começaram a procurar o nosso trabalho, pela qualidade do nosso produto. E assim a gente conseguiu avançar. E através dessa aliança com Deus, a nossa vida mudou. A gente que tinha só uma motinha, onde a gente fazia as entregas nessa moto. Eu lembro que quando a gente ia no mercado, a gente fazia a compra no mercado e tinha que levar as compras através dessa moto. E hoje Deus ele nos deu um carro, nos deu uma moto melhor. Hoje, graças a Deus, a gente não tem mais dívida. Eu posso chegar na minha casa hoje, dormir em paz, porque não tem mais aquelas preocupações de como pagar as dívidas. Então hoje é uma vida completa. A prosperidade que o Senhor nos deu está em toda a área da nossa vida. E tudo que nós conquistamos foi através de uma aliança com Deus. Mas o nosso bem mais precioso, além dessa aliança que nós tivemos com o Senhor, foi o Espírito Santo, que ambos recebemos o Espírito Santo. E aqui nós tivemos a direção, hoje nós temos paz, hoje nós temos uma saúde restaurada, um casamento restaurado. Eu pude conhecer verdadeiramente quem é o Senhor e que é o Senhor da minha vida e que sem Ele, nenhuma direção dessa seria possível em chegarmos aqui onde nós chegamos. E hoje eu poderia perder tudo. Nós só não podemos perder o Espírito Santo, que é o nosso maior patrimônio. Porque sem o Espírito Santo, em nós não há vida. Porque é Ele que dá a paz, é Ele que nos dá a certeza da nossa salvação, a direção. Nós que passamos por lutas, passamos por muitos problemas aqui fora, mas dentro de nós há a paz que o Espírito Santo nos dá para a gente vencer as dificuldades, vencer as lutas. Então, a gente poderia perder tudo, mas o Espírito Santo, ele é o nosso patrimônio maior. E a nossa vida mudou depois que nós fizemos uma aliança com o Senhor. Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas, basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde.
Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras do Congresso para o Sucesso acontecem em 3 turnos, em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora de congresso no seu dia é suficiente para fazer a diferença. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Às 7 horas, 10 horas, meio-dia, 15 horas e especialmente às 19 horas, na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Você nota que Deus mudou a vida do Carlos e da Maiane. Deu para eles direção, deu para eles sabedoria. E essa sabedoria divina, que vem do alto, é a sabedoria que Deus quer que você tenha, para que você possa negociar, para que você possa abençoar outras pessoas, lidar com seus funcionários, né? Quantas vezes nós atendemos pessoas aqui que dizem assim, olha, eu trabalho com uma pessoa difícil, com uma pessoa complicada. Porque quem tem paz, dá paz. Quem não tem paz, tira a paz das pessoas. Uma das coisas que você aprende aqui no Congresso é ter esse equilíbrio. Deus acima de tudo. Porque a verdade é uma só, meu amigo. Você vai se matar de trabalhar. Você vai todos os dias trabalhar. Você pode ter um caminhão de dinheiro, um dito popular. E quando você morrer, tudo vai ficar aí. Tudo. Você não leva nada. Caixão não tem gaveta. Você precisa cuidar da sua alma. Você precisa cuidar da sua fé. É uma das coisas que nós falamos aqui no Congresso para o Sucesso. E segunda-feira agora nós vamos abençoar todos os profissionais da construção civil e orar por todos aqueles que têm uma obra inacabada. Você começou uma obra, você está lutando, você está aí trabalhando, mas você não vê resultado. Então, essa situação tem que mudar e vai mudar através da sua fé. Eu convoco você, pedreiro, você, carpinteiro, você, azulejista, você que trabalha de rejuntador, você que é uma pessoa que reforma. Você pega aí um local e você reforma, você trabalha nessa área. Vem segunda-feira, nós te aguardamos aqui. Eu vou colocar a história da Cristiane, se eu não me engano, e daqui a pouco eu volto. Olha que depoimento, olha que história maravilhosa. A transformação de vida não acontece num passe de mágica, mas sim por meio de muita persistência, obediência e prática diária da palavra de Deus. E foi o que fez a Cristiane. Olá, Cris, seja bem-vinda e conta pra gente como é que era a sua vida antes desse pacto com Deus. Olá, eu cheguei, na verdade, destruída, né? Então, minha vida antes, eu era uma pessoa bem depressiva, eu morei na rua, fui moradora de rua com a minha mãe, então a gente morava debaixo de toldo, comia o que os outros nos davam, resto de comida, muitas vezes debaixo de marquises, ficávamos também com papelão, e a minha infância até a minha juventude, até aproximadamente os 14 anos, foi assim. Por que você e sua mãe moraram na rua? Então, a minha mãe, ela não, eu vou dizer como sorte, né? Ela não teve muita sorte no amor. Eu digo assim, que ela não soube escolher. E ela teve vários casamentos, desses vários casamentos no tempo, ela teve vários filhos, um de cada relacionamento. Então, eu vendo ela naquela situação, porque ela fazia o melhor para nós. Às vezes ela colocava um pouquinho de sal debaixo da língua para deixar o arroz puro para a gente comer, mas eu vendo aquela situação, eu também me propus ajudar, e foi o único meio, né, que eu encontrei, era pedir esmola, ir para a rua, passar rodinho nos carros, vender bala. Então, o que eu podia fazer para ajudar minha mãe, eu fiz porque eu via que era tamanho o sofrimento dela também. E isso acarretou muitos problemas. Eu era uma adolescente já indo para a fase de jovem depressiva, eu era muito nervosa, tinha muitos complexos de inferioridade devido a isso.
Então, eu até recorri a algumas religiões, né? Eu fiz parte de algumas religiões que eu tentava preencher esse vazio que eu tinha. Mas só que isso me fazia mais desacreditar de Deus. Eu trabalhava em uma multinacional já, na minha área de estatística, de marketing, porém, o salário que eu recebia era num papel furado. Então, acarretei uma dívida aí aproximadamente, deu quase aí uns 13 mil reais no tempo. Como foi que você despertou esse seu lado empresária? Como foi, né, que você conheceu o Congresso para o Sucesso? Eu estava bem depressiva, passei em frente com um irmão de coração meu, né, que foi criado comigo. E eu passei em frente, eu acabei que recebendo um convite, né, de um jovem que me abordou na porta. A princípio, eu com os meus preconceitos, né, porque quando a gente faz uma faculdade, a gente acha que sabe alguma coisa. Então, quando eu soube que era Igreja Universal, eu perguntei para aquele jovem, né, é do Edir Macedo? E ele falou assim, Eu falei assim, me desculpe, mas nessa igreja eu não venho. E ele falou assim, não, mas vamos lá, né? Deus pode mudar a sua vida. E eu não dei muito ouvido para ele naquele momento, né? E saí, né? Fui um tanto quanto ignorante. Mas só que aquela palavra que foi me dada ficou trabalhando na minha mente por alguns dias, até que eu não aguentei mais tamanha depressão e sofrimento, e eu fui até a Igreja Universal. Chegando lá, fui bem recebida, aí os preconceitos já começaram a cair, e eu percebi que não era aquilo que eu pensava. E comecei a participar do congresso. Então, eu recebi uma direção para abrir o negócio próprio, um tempo aos olhos humanos era impossível, mas eu coloquei em prática, eu obedeci, agi a minha fé. Aí eu fui abrir uma imobiliária, dessa imobiliária, Deus deu direção de comprar imóveis, reformá-los e vender, fiz isso também. Posteriormente, deu direção para construir também. Fui lá também e coloquei em prática, né? Nesse interim, também Deus me abençoou, né, com o meu casamento. Eu casei. Hoje, né, tanto eu quanto meu marido, né, temos as empresas que Deus nos permite gerenciar, eu digo assim, né, porque é Ele que nos permitiu. Então, hoje, tanto a imobiliária, eu trabalho hoje com locação de equipamento para provedores, também temos, né, provedor de internet, agora uma outra empresa, né, que foi aberta, um data center, né, então Deus só tem abençoado cada dia mais. A transformação foi completa. Completa. Deus não faz nada pela metade, né, então primeiro foi dentro, e posteriormente fora. Assim, eu até todos os dias, eu quando acordo, agradeço o melhor colchão que Deus me deu, né, que é o melhor. A gente está comendo, eu agradeço a comida que Deus me deu, porque é a melhor, né, a roupa, o carro que Deus nos deu, aonde nós moramos, a região que moramos. A minha filha não precisa passar pelo que eu passei, né? Ela estuda em um colégio muito bom. Então, assim, os conceitos de fé que eu posso passar para minha filha também, para ela não ter os problemas que eu tive. Então, foi uma transformação total. Cristiane, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E você também quer restaurar os seus sonhos? Participe do Congresso para o Sucesso e faça um pacto com Deus. Voltamos ao estúdio com o senhor. Dividida em diversas ramificações, a construção civil movimenta de forma significativa a economia de todo o país. Seja o arquiteto, o engenheiro, o pedreiro, o carpinteiro, o armador ou o mestre de obras, cada um possui a sua importância para que os projetos sejam concluídos com rapidez e qualidade. Se você é um profissional da área e deseja receber de Deus a capacidade e o poder para desenvolver o seu talento e crescer no seu ramo de atuação, venha nesta segunda-feira, dia 5 de junho, e receba a bênção especial para os profissionais da construção civil.
no Congresso para o Sucesso. Segunda-feira, ou às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas, nós vamos abençoar todos aqueles que trabalham na área da construção civil. Esteja conosco aqui agora. Eu vou colocar um depoimento agora, a história do Reinaldo. Acompanhe esse depoimento, daqui a pouco estou de volta. Seu Reinaldo, vindo aqui segunda-feira, fazendo um pacto com Deus, o que aconteceu? Bom, pastor, faz um tempo atrás, eu comecei a trabalhar por conta própria, mas eu estava vindo no congresso e o que o senhor falou hoje é coisa muito interessante. O meu foco não estava tão firmado como deveria estar. Eu comecei a ficar meio desanimado, as coisas não estão acontecendo. E o jejum Daniel foi muito importante, porque eu fiz todo o jejum Daniel, vinha todas as segundas-feiras, e a minha mente se abriu novamente. E começou a aparecer serviço. Eu fechei um contrato, com um contrato só de serviço meu, foi mais do que eu ganhava no mês inteiro de salário, quando eu era assalariado. E foi surgindo ideias, pastor, que para mim atender outro tipo de cliente, outro tipo de serviço, que eu já estou vendendo serviço que eu nem tenho produto para entregar ainda. Meus clientes já estão comprando. Esse último contrato, para o senhor ter uma ideia, que eu fechei que o valor foi o que eu ganharia no mês inteiro, eu nem fui atrás do cliente, o cliente que veio atrás de mim. Eu nem me lembrava mais desse cliente. Ele me ligou e, olha, eu preciso de um serviço assim, assado. E eu fui lá, eu dei o meu valor, sinceramente, pastor, é um valor justo, lógico, mas tem empresas de porte maiores que fazem até mais barato. E ele não quer fechar contigo. Então, assim, fechei o contrato, já me pagou, já me deu a entrada do valor do serviço, e nem entreguei ainda, vou entregar o serviço no final do mês, dia 30. Então, assim, as coisas estão acontecendo porque eu voltei para o altar, e assim, a minha visão foi totalmente para o altar. As coisas estão acontecendo assim, como eu disse para o senhor, em tempo de pandemia, eu não estou indo atrás de cliente, e eles estão vindo atrás de mim. E a bênção é daí para frente. O senhor vê, né? É só obedecer essa palavra, né? É só a pessoa pegar a Bíblia e obedecer. O que eu achei interessante foi o que o senhor falou. Eles estão vindo atrás do senhor, né? E assim, pastor, eu fui no cliente e coloquei o orçamento que eu tinha feito dentro da Bíblia e levei. Coloquei a Bíblia em cima da mesa, aí o cliente ficou olhando assim, tá na metade da fé, né? Deus tem que ir na minha frente, né? E o orçamento que estava dentro da Bíblia, ele aumentou em 10%. Quando eu cheguei lá, falei com o cliente, eu estava preparado para um valor, ele botou mais 10% em cima do serviço. Então, assim, me abençoou mais ainda, né? Eu fui com uma visão já preparado com o orçamento que ele tinha me pedido anteriormente, cheguei lá, ele botou mais 10% do valor em cima do orçamento. Deu certo. Muito mais vai vir. E sempre você vai estar aqui no altar dando testemunho. Amém? Segunda-feira, no Congresso para o Sucesso, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Está sem perspectiva de mudança? Em busca de uma resposta? Venha receber este elemento, que vai trazer resposta e prosperidade na sua vida financeira. E para você que já pegou a aliança, não quebre o pacto. Venha receber de Deus a direção para alcançar seus objetivos. Congresso para o Sucesso. Segunda-feira, às 7, 10, meio-dia, às 15 e às 19 horas, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade de Florianópolis. Você vai chegar aqui, você tem aí o estacionamento, você tem a escolinha, o berçário para deixar sua criança. É só você fazer a sua parte, é vir. E tudo isso de graça para te abençoar. E eu quero que você volte para a sua casa com a presença de Deus, com uma paz, com a direção dele para conduzir os seus negócios. E nem espera chegar segunda-feira. Vem hoje. Hoje nós estamos aqui para lutar por você. Hoje é dia e hoje é o dia do trabalho de libertação. Você vindo, nós vamos estar prontos a atender, comprar a sua briga e lutar por você. Deus te abençoe.